Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês, professor Hilberto está na área, dizer da nossa felicidade de estar aqui tendo esse contato novamente com vocês, dizer assim gente, que bate uma saudade imensa nesse momento, queria adentrar dentro da casa de vocês, pedir permissão ao pai e à mãe, enquanto instituição Educandário Santa Elias, pedir para vocês para que façam uma reflexão e dêem uma olhada filosófica por todo esse momento que nós estamos passando. O momento agora é delicado, um momento que requer muita responsabilidade, apesar que nós temos pouca idade, né? Mas nós temos que ter essa responsabilidade de entender o que é um isolamento social, de entender por que eu não posso estar circulando as ruas, por que eu não posso estar em aglomeração, por que eu não posso andar abraçando, por que eu não posso andar beijando, por que eu tenho que ficar em casa socialmente, por que as instituições educacionais não estão prestando seus serviços presencialmente, né? Por que os governadores estão decretaram esse processo para que nós possamos ficar isolados socialmente. Então assim, pedir para vocês ter essa reflexão filosófica realmente e dizer para vocês que o Educandário Santa Elias está sim preocupado pelo processo educacional de cada um de vocês, tá bom? Nós vamos fazer a nossa parte à distância. Esperamos que vocês tenham compromisso. Eu sei que esse momento ele é muito delicado, porém nós temos que ocupar nossos espaços da melhor forma possível. E os livros, pessoal, os livros, eles são essenciais nesse momento. Pega um livro, dê uma lida no livro que vocês estão trabalhando no Educandário Santa Elias. Procurem ler livros, revistas, jornais. Se você tem um aparelho celular, procure fazer pesquisa em cima do conteúdo que vocês estão trabalhando. Procure entender que o processo educacional ele só está parado por alguns momentos, presencialmente. Mas à distância, o Educandário Santa Elias vai fazer sua parte junto com vocês. Venha comigo agora para a unidade 2, né? Olha, ó. A unidade 2 de quê, ó? Do livro da disciplina de filosofia com quem? Com ele, ó. Professor Hilberto, ok? Então assim, o que é que nós vamos fazer de antemão? Fazer uma retrospectiva daquilo que nós vimos lá no início. Lembra que nós trabalhamos aí o início da filosofia através do espanto? Por que a filosofia ela te dá aquele espanto? Por que a filosofia pede para você seja um investigador? Por que a filosofia pede para você ir em busca do conhecimento? Por que a filosofia trabalha com a verdade? Por que a filosofia hoje ela tem que ser trabalhada multidisciplinar? Você que chegou agora no turno da tarde, vocês agora que são tratados como se fosse aí os alunos, os grandes da escola, né? Vocês estão agora no turno da tarde, tem que entender algo muito importante dentro do processo da filosofia. A filosofia requer aluno compromissado com a leitura, com o filosofar, com o debate dentro da sala de aula, com o compromisso com o processo educacional como um todo. Então, nessa perspectiva, a unidade 2 vai trabalhar o pensar sobre o pensar. O pensar sobre o pensar. Professor Hilberto, que pensar é esse? O que é que eu tenho a ver com pensar? Gente, eu vou fazer 3 indagações.
A primeira. O que significa pensar? O que significa pensar? A segunda indagação. O que é o pensamento? O que é o pensamento? A terceira indagação. Será se só nós pensamos? Será se somos, vou botar o seguinte, será se somos os únicos que pensam? Três indagações. Opa! Vamos fazer silêncio. Olha, já estou conversando, estou ouvindo a conversa lá no fundo. Né? Ei, gente, vamos tratar aqui como se nós estivéssemos numa sala de aula, tá bom? Vocês aí e eu aqui, né? Mas assim, essa saudade é tanta que às vezes a gente fica... Ei, olha, vamos fazer silêncio aí atrás. Gente, vamos fazer silêncio, vamos prestar atenção ao conteúdo. Né? Então, nessa perspectiva, vamos o quê? Três indagações. O que significa pensar? O que é o pensamento? Será que somos os únicos que pensam? Dentro desse processo, pensar sobre o pensar. Primeiro, o que significa pensar? No seu imaginário, talvez, assim, isso é difícil. Algo que eu não toco, algo que eu não vejo. Pensar, o que significa pensar? Gente, nós temos que saber que pensar, nós temos que pensar na nossa vida no dia a dia. Nós temos que pensar no nosso futuro. Então, o significado do pensar é eu fazer com que o meu intelecto e o meu racional né, possa seguir juntos nesse pensar. Primeiro, porque eu tenho a capacidade de pensar. Segundo, eu sou um ser racional. Terceiro, eu sou intelectual. Você tem que usar a sua intelectualidade. Lembrem-se, alunos do sexto ano, vocês são seres pensantes. Vocês são os únicos animais pensantes capazes de produzir, capazes de transformar. Transformar no sentido do bem, transformar no sentido de fazer algo bom. Entendam que tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Então, tá aqui, ó. Pensar, intelecto, racional. Ok? Então, o que é que eu quero que vocês entendam também? O que vem a ser o pensamento? Pensamento, gente, é algo abstrato. Por que é algo abstrato? Eu não vejo. Eu não estou vendo o pensamento. Eu penso, você pensa, todos nós pensamos. Mas eu não vejo. Ok? Então vejamos. Os outros pensam. Sim. Os outros também pensam. Os outros seres humanos também pensam. Os outros seres humanos têm a mesma capacidade de você. Lembre-se, todos vocês têm capacidade. Todos vocês são racionais. Todos vocês, gente, preste atenção nisso que eu estou falando para vocês. Todos vocês têm uma capacidade imensa.
porém, ela tem que ser colocada em prática. E dentro da sala de aula é o momento exatamente de que nós possamos colocar isso tudo em prática. Primeiro, nós temos que ter um comportamento para que nós possamos prestar atenção nos conteúdos que estão sendo passados pelos professores. Segundo, eu tenho que entender que eu sou aluno ou estudante. Olha a diferença. Aluno é uma coisa, estudante é outra. Coloque na cabeça de vocês. Ou você é aluno ou você é estudante. Se você for aluno, gente, seja estudante, estudem. Estude tanto na sala de aula como estude em casa. Tudo dentro do seu horário programado. Não é obrigado você estar estudando em casa, vai estudar na escola, chega em casa, vai estudar. Não, calma. Tudo dentro dos seus critérios de horário. Horário de fazer as suas tarefas, horário de ir para a escola compartilhar conhecimento, porque dentro da sala de aula é compartilhamento de conhecimento. Nós, professores, vocês, alunos, nós compartilhamos os conhecimentos que nós adquirimos ao longo do tempo e vocês absorvendo e contribuindo também com a realidade de vocês. É por isso que o processo educacional ele é importantíssimo na vida de cada um de nós. É por isso que o processo educacional faz com que nós sejamos seres conscientes, sejamos seres críticos, sejamos seres dotados de várias situações em que o mundo nos coloca, os obstáculos que o mundo nos coloca. O pensamento é imaterial? É imaterial, sim. É imaterial. Por que ele não é? Porque o pensamento ele não é constituído, gente. O pensamento ele não é constituído de partículas. Ele não é constituído de átomos. Olha aí, gente. Olha quando eu digo para vocês que a filosofia ela é uma disciplina que ela trabalha com as outras disciplinas e que nós hoje no processo educacional, nós professores temos que entender que nós temos que trabalhar o multidisciplinar. É fazer com que alguns conteúdos eles têm que ser trabalhados com outras. Olha aqui, ó. Quando for mais tarde vocês vão entender essa questão que envolve as partículas, os átomos que nós trabalhamos, ó. Eu vou dar uma pincelada já aí em relação àquilo que nós estudamos lá no início, né? Eu vou dar uma pincelada melhor. Átomos, partículas. Professor, o que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver com a filosofia, o átomo, que a gente pode estudar ele aí na física, na química? Gente, lembre-se que os primeiros pensadores lá da escola, ó, Demócrito, escola atomistas, né? Os átomos, né? Aí você já pode entender a importância dentro da filosofia na vida de cada um de nós. Então a filosofia ela tem que ser tratada, assim como é tratada a matemática, português, a geografia, a ciência, a história, como todas as outras disciplinas, com seriedade, compromisso e determinação. Isso é fundamental para um aluno do Fundamental 2 entender. Por quê? Porque quando ele chegar lá no ensino médio, ele já está com a capacidade de mostrar tudo aquilo que ele aprendeu no Fundamental 2. Ok? E só botar em prática e fazer alguns ajustes. Ok? Dentro desse processo do pensamento, do pensar, nós também, gente, o que é que a ciência ela vai nos dizer nesse momento? O que é que a ciência As pessoas falam que a filosofia, a ciência, ela tem uma briguinha aí, né? Entre essas áreas, né, gente? Mas, assim, o que é que eu vou dizer para vocês? Enquanto professor de filosofia, a ciência, a filosofia, a arte, elas podem trabalhar junto, não tem problema, não. Arte, filosofia, ciência. Uma depende uma das outras, né? A arte depende da filosofia, a filosofia da arte. A ciência vai precisar da filosofia, assim como a ciência vai precisar da arte. Gente, algo multidisciplinar. É só nós termos a capacidade de juntar tudo isso. E vocês têm. Entendam o que vocês têm, né? E aí o que é que a ciência vai dizer? Que a ciência, que o pensamento está onde, gente? Na parte cerebral.
nosso cérebro. O pensamento está aqui. E aí eu digo para vocês, tenham um pensamento verdadeiro, pensamento que possa lhe levar às coisas virtuosas. Esqueça as coisas maldosas e bote pensamentos positivos na cabeça de cada um de vocês. Nunca se deixa levar pelo negativo. Sempre busque mostrar que você tem uma capacidade positiva. Que você é um ser humano que tem todo o intelecto, que é um ser racional, diferente dos outros animais. Ser humano, animal racional e o animal irracional. Você é racional, um animal racional, e você tem uma capacidade de transformar. Você tem um intelecto transformador. Você é super inteligente. Tá bom? Ok? Então, né, a ciência diz que o nosso pensamento está no cérebro. E dentro dessa realidade, eu vou pedir já para vocês, ó, anotem na agenda. Tá? Acredito que todos estejam com a agenda. Anotem na agenda, porque se a mamãe e o papai perguntar, o professor de filosofia passou a tarefa, tá aqui, mamãe, professor de filosofia, professor Gilberto, viu sim. Página 39, página 40. Responder a atividade de filosofia no livro, ok? No livro. Quando nós retornarmos, o professor Gilberto vai o quê? Eu já vou anotar também aqui na minha agenda que eu vou cobrar essa atividade. É? Então isso aí, ó. Lembra que nós temos o qualitativo? Lembra? O que é o qualitativo dentro da sala de aula? Participação, assiduidade, comportamento, as tarefazinhas que tem que estar em dias, né? Então tudo isso aí, gente, faz parte do qualitativo de cada um de vocês, ok? Então nós vamos prosseguir, né? Levando já aí uma segunda colocação em relação ao pensamento. Pensarmos sobre o pensar, né? Aqui é o pensar sobre o pensar. Agora eu vou tirar essa palavra pensar, eu vou colocar outra, ó. Pensamos sobre, continuou sobre, vou fazer maior, vou apagar aqui, fica melhorzinho, ok, unidade 2, aí eu vou colocar aqui, ó, pensamos sobre o pensar. Professor Gilberto, eita, essa filosofia, pensar sobre o pensar, pensamos sobre o pensar, professor, é tudo a mesma coisa. Gente, preste bem atenção. Pensamos sobre o pensar, vai te dizer que muitas coisas são importantes, gente. Muitas coisas são importantes. Muitas coisas também são maravilhosas. Muitas coisas são importantes, muitas coisas são maravilhosas. E aí, o que é que eu tenho, o que é que tem a ver, professor? Isso aqui, eu pensar sobre o pensar. Eu vou dizer, olha, vou levar já para outras disciplinas também. Olha aí, ó. Eletricidade. Magnetismo. Eita, química aqui. Magnetismo. Força da gravidade. Olha aí, ó. Força da gravidade. Gente, tudo isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui é maravilhoso. Quando vocês tiverem a oportunidade de estudar isso aqui, vocês vão ver o quanto é maravilhoso, o quanto é importante. Agora eu posso pensar nisso aqui. Agora isso aqui, gente, não vai poder pensar
Só quem pode pensar sou eu. Então é um pensamento em cima de pensamento. Eletricidade, magnetismo, força da gravidade. É eu pensar sobre o pensar. Algo que já está aqui que eu vou pensar. Pô, porque isso aqui, gente, eletricidade existe, magnetismo existe, força da gravidade existe. Porém, tem alguns aspectos que vocês podem ser contra. Quando chegar mais tarde, vocês vão colocar o pensamento em prática de mudança de algumas realidades que acontecem na vida de cada um de nós. Ou em relação a isso aqui, ou qualquer outro assunto. Então é um pensamento em cima de outro pensar. Em cima de outros pensamentos. Né? Então assim, o que é que eu queria que vocês pensassem nesse momento? Em relação ao Covid-19, a questão do isolamento social, que é muito importante. Pensar que o processo educacional ele não vai parar. Nós vamos, como Educandário Santa Elias, nós vamos contribuir sim, e vamos contribuir forte. Vamos passar videoaula, vamos passar atividade, e essas atividades nós vamos cobrar. Nós temos que dar uma resposta positiva. Todas as escolas estão nesse processo. O Educandário Santa Elias ele não é diferente. Então, o que é que nós queremos? O Educandário vai ter o compromisso e quero que vocês tenham o compromisso de vocês. Tá bom? Então assim, ó, as atividades. Coloque logo outra atividade bem, ó. Sobre conteúdo, ó, página 41, 42 e 43. Coloque na agenda. Tá bom? Coloque na agenda. Então assim, o que é que eu vou fazer agora aqui para vocês? Primeira unidade. Trabalhamos o espanto, o início da filosofia. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. A filosofia, filósofo Pitágoras foi o idealizador. Primeiro filósofo da filosofia, Tales de Mileto. A importância de Sócrates dentro da filosofia. A filosofia antes e depois de Sócrates. As escolas, jônica, itálica, eleática, atomista. Os pensadores que fazem parte dessas escolas. A importância da filosofia na vida da gente. A verdade absoluta. Então assim, foi todo um contexto da unidade 1 que vocês trabalharam e fizeram a prova de diagnóstico. O aluno que prestou atenção, o aluno que teve atenção em todos aqueles conteúdos que foram repassados com muita objetividade, ele se saiu bem na prova de diagnóstico. Aquele aluno que ele não se saiu bem, que ele pode vir agora, e nós vamos fazer também uma outra atividade de diagnóstico mais tarde, pode vir recuperar. Agora, eu não quero que aluno do Educandário Santa Elias fiquem à espera de ponto de qualitativo. Qualitativo é nossas responsabilidades. Isso nós temos que cumprir. Mas a prova de diagnóstico também é, gente. Então nós temos que estudar para tirar boas notas na prova de diagnóstico. Tá bom? Então assim, fique com Deus. Até a próxima. E uma boa tarde para todos.